Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, ontem eu tirei o dia para fazer uma análise mais detalhada no hebraico, né, de Levítico, tanto 18 quanto capítulo 20, né? Aqueles versículos, né, que dá a entender que proíbe a homossexualidade. Então eu decidi fazer um esboço aqui mais detalhado para vocês, bem devagarzinho, para explicar para vocês porque que eu tenho um entendimento diferente da maioria dos pastores e das Bíblias, né, das traduções. E aí que cada um tire suas conclusões, tá bom? Lembrando que esse vídeo não é resposta a nada, não é debate, não é nada. Estou mostrando aqui no meu canal, análise pessoal minha, Ronaldo, que eu faço desses textos, tá? Por que eu discordo um pouco das traduções das Bíblias? E aí você que está vendo esse vídeo, mesmo se não souber nada de hebraico, você pode tirar suas conclusões, tá bom? Que eu vou mostrar só os meus pontos aqui para vocês, que eu acho justo, né? Vocês entenderem porque que eu tenho uma visão um pouco diferente acerca desse versículo, tá bom? Só lembrando que eu não sei ainda como é que vai ser o fim desse canal, mas quem puder já dá um like aí, tá bom? Que é os likes que ajudam a aumentar a atividade, tá, pessoal? E alcance. Então quem puder dar um likezinho no vídeo. E talvez eu vá ter que fazer uma outra parte desse vídeo, porque é muito grande, é muita coisa. Isso que é só 2 versículos. Mas é tanta coisa que alguns pontos acho que eu não vou conseguir fazer num vídeo só, como Toevá e outras coisas, tá bom? Então vamos começar aqui, ó. O texto de Levítico é de difícil análise e de dúbia interpretação. Dúbia interpretação, pessoal, isso aqui acontece em qualquer língua, tá? Inclusive em português. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, rapidinho. Que nem, por exemplo, eu vi esses dias uma notícia que falava assim: o candidato a prefeito de Curitiba prometeu mudar a capital. Eu fiquei pensando, como é que ele vai mudar a capital? Ele vai mudar a capital de Curitiba para outra cidade? Não, é que mudar a capital é que ele vai trazer mudanças na capital. Mas vocês viram como em toda língua às vezes tem frases que você tem um sentido duplo? Claro que esse exemplo meu é só um exemplozinho tosco, tá? Mas é só para vocês entenderem. Até hoje não há um consenso de especialistas sobre a sua real tradução em outras línguas, exceto nos tradutores bíblicos, tá? A maioria opta por traduções de proibição à homossexualidade masculina. Por isso que os detalhes do texto são importantes. Vamos ver primeiro, em português, a tradução da Almeida Corrigida Fiel, que é a que eu uso aqui nos meus esboços. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Levítico 20:13. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Tá? O capítulo 18 de Levítico trata basicamente de relacionamentos consanguíneos. Tá? Então, primeiro só para dar um contextozinho para vocês. Os versículos 19 ao 23, eles são adições posteriores. Tá? Então aqui justamente onde entre esse grupo, né, do versículo 19 ao 23, eles são adições posteriores. Isso a gente sabe pela crítica textual. Estou citando só por curiosidade, tá? Porque a análise é do versículo, independente de ser adição ou não. Aqui eu só tirei uma fotinha da Bíblia de Jerusalém, tá? Do rodapé, não sei se vai dar para ler muito aí. Mas eles explicam que esse capítulo estabelece os limites da família. Proíbe as uniões entre consanguíneos e estabelece os limites da família. Os versículos 19 e 23 acrescentam interdições, tá? Então, aqui é da Bíblia de Jerusalém. Quem tiver a Bíblia de estudo pode ver no seu rodapé que vai ser melhor do que essa fotinha aqui que eu tirei, tá? Alguns acreditam que no capítulo 20 contém apenas repetições de leis do capítulo 18, mas com punição. Porque no capítulo 20 tem a punição aqui, ó. Certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. Então alguém acha que o capítulo 19 é só 18, perdão, é só uma proibição, e no 20 seria uma punição, tá bom? Vemos diferenças entre termos utilizados nos versículos. Então vamos começar a partir do primeiro ponto aqui, ó. Essa primeira linha aqui que vocês estão vendo aí é o capítulo 18, no versículo 22, perdão. Ó, Veet, que é com Zahar. Zahar é macho. Lo Tamishvah Mishkavei Asher, que é mulher, tá? Toevá Hu. Então aqui o termo é Zahar, que é homem, tá? Já que é macho, perdão, macho ou masculino, que as Bíblias traduzem como homem. E aqui já tem os dois termos, tem o termo Zahar, que é esse segundo aqui em hebraico, e tem o termo Ish, que é homem. Veish, que é e o homem, né, que o V seria o E em português. Veish Asher Ishavá et Zahar. Ó, e o homem que se deitar com o homem, tá? Enquanto que no capítulo 18 temos Vet Zahar como macho, no capítulo 20 temos o homem que se deitar com o macho. Mas nós vamos entender por que depois, tá? Mas aqui é só para citar que é um pouquinho diferente, tá? Aqui em vez dele ter começado com Ish, ele podia ter colocado aqui, ó, Vet Ish, né? E com o homem, mas não, ele colocou Zahar. Nos capítulos nós temos o verbo mishkab, que significa deitar na cama, que representa intimidade, também usado para sexo. Deitar na cama, nesse caso, na cama da mulher.
Que nem esse versículo aqui, ó, tá vendo que tem o terminho mishkevei asher, ó, deitar com a mulher, tá? Um exemplo que eu vou citar para vocês está aqui em Cânticos 3:1. Ó, de noite em minha cama busquei aquele a quem ama minha alma. Busquei e o não achei. Ó, na minha cama, é o mesmo termo. É claro que aqui ela está se referindo a alguém para preencher as necessidades sexual. Aqui é o mesmo termo, ó, mishkavei, tá? Então o sujeito da frase é que vai determinar se é deitar na cama de um homem ou na cama de uma mulher. Que nem, por exemplo, aqui é a cama de um homem, ó. Quanto mais há ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa, sob sua cama, agora, pois, não requereria o sangue de vossas mãos e não vos exterminaria da terra? Segundo Samuel 4:11. Aqui o sujeito da frase, primeiro que está no plural, tá? Que é Anashim, mas aqui está no singular, que é um justo, ó, Tzedak, tá? E aqui na cama, então na cama do homem. Então esse verbo é literalmente deitar na cama, tá? E quando utilizado sexualmente, sempre se refere a alguém que é penetrado por um homem, quando é utilizado sexualmente. Pois o verbo shakab também se refere à penetração. O verbo anterior do mishkav, tá? O shakab. Ó, agora, pois, matai todo homem entre as crianças e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Aqui, ó, que é o mesmo verbo, tá? De pessoas que se deitaram com um homem. Note que aqui ele está falando de homem e mulher, tá? Então, a mulher pode ser penetrada por um homem e um homem pode ser penetrado por um homem. Ó, lemishkavei zakar, tá? Então quer dizer que a mulher foi penetrada por um homem. Já um outro texto diz a mesma coisa, de pessoas que podem ser penetradas por homem, de ambos os sexos. Ó. Por isso é o que haveis de fazer. A todo homem, a toda mulher que se houver deitado com um homem, totalmente destruirei. Note que aqui também tem o homem aqui, ó. Um homem e a mulher que se deitar com um homem. Então, do que o texto está falando? De quem é penetrado por um homem. E note que isso aqui já era comum no mundo antigo. Ó. Um homem ser penetrado por um homem. Está aqui em Juízes 21:11, tá? O termo para relações sexuais com mulheres, que é esse que eu falei, ó, Asher Mishkavei, é plural. Então esse é um outro detalhe muito interessante aqui no texto, tá? No que eu me baseei a minha análise. Porque se refere tanto à penetração vaginal como à penetração anal, referidas como típica e não típica. Então alguns sábios perceberam isso, né? Que acharam que essa expressão era usada mais para mulheres. Porque a mulher que pode ser penetrada de duas formas, o homem não, tá? Aí penetração seria o ato que viola as proibições de relações sexuais no caso de um parente proibido. Tá, que nem eu falei ali, relações consanguíneas, ó, parente proibido. Isso está no tratado de Evamot 54a. E nos casos de relação homossexual masculina e de relação com animais, que está no tratado Sanhedrin 55a. Então você vê que os tratados têm interpretações diferentes acerca do mesmo versículo, tá? O comentarista clássico Urashi, comentando Nidá 13b, deixa claro que por meio dos membros e relações homossexuais masculinas são categorias diferentes. Só fazer uma pausa aqui, porque esse aqui é o comentário do sábio seria muito grande, tem muitos comentários, até alguns diferentes, mas o que o Urashi estava dizendo aqui, pessoal, é que tem uma diferença entre você ser penetrado por membros ou você ter uma relação, vamos chamar assim, homoafetiva. Então ele dizia que eram proibições e tinham questões diferentes. Esse era o entendimento dele, tá? Mas só para deixar claro aqui, esse pontinho aqui é interessante, né, que é no plural. Então, sendo plural, dá a entender que se refere à mulher, tá? Pronome. O termo mishkevei é do verbo mishkab. Então, literalmente, é na cama. Pois esse ei no final, esse yud aqui no final, que dá o ei, um sinalzinho maçorete aqui embaixo, é um pronome. Ó. Para que creiam que te apareceu o Senhor teu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aqui onde está de Abraão, de Isaac e de Jacó, esse é o pronome, tá? Eu não sei se o pronome aqui é possessivo ou se é demonstrativo, porque é de Isaac, o Deus de Isaac, mas Isaac não é dono de um Deus, então acho que é só demonstrativo, tá? Se alguém for bom em português aí, me dá um toque aí, que eu nem coloquei que tipo de pronome que é. E esse pronome no hebraico você coloca quando você coloca esse yud aqui no final da palavra, que eu coloquei aqui amarelinho, estão vendo? Então aqui, ó, Elohei. Ó, Elohei Avram, Elohei Itzak, Elohei Yaakov. Quer dizer, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então aqui é a mesma coisa que a cama. Aqui a cama, em vez de ser mishkab, que é a palavra pura, sem nenhuma adição, quando você coloca o yud no final, que é essa letrinha aqui, ela fica na cama de. Então na cama de mulher, tá bom? É isso que está dizendo, bem parafraseado, a tradução do versículo. Seria assim, ó. E com o macho não deitará na cama de mulher, abominação é. Então, parafraseando aqui do hebraico para o português, seria literalmente isso. Com o macho não deitará na cama de mulher, abominação é. O que pode ser tanto uma figura de linguagem para um homem que se deita com outro homem. Ah, Ronaldo, aqui pode ser só uma figura de linguagem. Pode ser também.
É uma interpretação. Quanto uma expressão de não se deitar na cama de mulher que for sua parente, que é o argumento que eu defendo, baseado nos versículos anteriores e no contexto do capítulo que se refere a relações consanguíneas. Então, você que está vendo esse vídeo, você pode tanto ver uma coisa aqui quanto ver outra. É que nem eu falei ali do candidato que vai mudar a capital. Você pode entender uma coisa ou entender outra. Aqui também, ó. Com macho não deitará na cama de mulher. Você pode estar pensando que é um homem que faz o papel de mulher na cama. Pode ser só uma figura de linguagem para homossexual. Como a gente pode também ver da forma que eu defendo, que a cama de mulher aqui seria sua parenta, tá? Ou seja, uma relação consanguínea. Agora, outro detalhe interessante que me leva a defender essa tradução é que ele não tem a preposição como no texto hebraico. Tem uma pessoa nos comentários falando, em português, como mulher, não sei o quê. Eu digo, não vou nem comentar muito para não ficar provocando, sabe? Mas eu não analiso em português, pessoal. Eu estou me baseando aqui, principalmente nesse esboço que eu me dediquei muito, no texto hebraico. E essa preposição aqui, como, que é comparativa, ela existe em português e existe em hebraico. Mas ela não tem no texto, que seria essa letrinha Kaf em hebraico. A letrinha Kaf parece a letra C, ao contrário. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Salmo 31, 12. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado. Então esse como aqui, ó, ele é comparativo. Ele está dizendo que ele é como um morto, ele está se comparando a uma pessoa que já morreu. E também está se comparando a um vaso quebrado. Ó. Sou como um vaso quebrado, tá? E essa preposição no hebraico, essa letrinha aqui, ó, que parece a letra C ao contrário, ó, que eu pus em amarelinha aqui no texto. Ó, kamot, que é como morto, kemot, né, que aqui na pronúncia fica E. E aqui, ó, kevali, como um vaso, tá? Que eu coloquei no textinho do meu antigo livro de hebraico, aqui, ó. Kaf, a 11ª letra do alfabeto hebraico, som de K, valor numérico 20. Que, ele fica como preposição. Aí se pronuncia aqui, ó, como, conforme. Como um homem, que ish. Como uma mulher, que asher. E assim por diante. Mais um exemplo aqui em Provérbios, ó. Assim te sobrevirá a tua pobreza, como um vagabundo. A tua necessidade, como um homem armado. Aqui aparece também no texto, ó. Deixa eu coloquei aqui amarelinho para vocês verem, ó. Que ish, como um homem, ó. Como um homem, que ish. Tá bom? Se o autor estivesse dizendo que o homem não poderia dormir com outro como se fosse uma mulher, então deveria ter a preposição kaf no texto. Aqui aos mesmos textos ali de Levítico, eu coloquei a preposição só para exemplificar para vocês. Ó, Ve'et zahar lo tashahav mishkavei kasher. Aqui, ó. E o macho, não, e com o macho não deitarás na cama como mulher. Aí teria que ter essa preposiçãozinha aqui, ó. Vocês estão vendo? Deixa eu até aumentar um pouquinho ela para vocês verem. Teria que estar assim no texto. É por isso que eu faço essa objeção a essas traduções, ó. Aqui também é o mesmo no outro versículo, no versículo 20, no capítulo 20, versículo 13, ó. Veish asher ishavat et zahar. E se o homem se deitar com o macho, mishkavei kasher. Mas se o homem se deitar com o macho como mulher, então teria que ter essa preposição comparativa no texto. Vocês estão entendendo como muda um pouquinho o sentido? Se existe a preposição no hebraico e não tem nos textos aqui da Bíblia hebraica, por que tem nas traduções? Então é uma pergunta honesta que eu faço, porque deveria ter isso aqui, ó. Uma letrinha a mais já ia confirmar todo o versículo, que tivesse nos dois versículos. Isso é o que nós chamamos, pessoal, de traduções dogmáticas. Eu estava organizando aqui os esboço, esqueci de colocar aqui, tá? Uma tradução dogmática é quando alguém infere no texto, ou nem sequer no texto, mas só na interpretação, algo que o texto original não diz. Como, por exemplo, aqui o dízimo de Abraão, Gênesis 14, 19 e 20. Ó, e abençoou-o. Quem está abençoando aqui é Melquisedeque, ele é o sujeito da frase. E disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos na tua mão. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui você note que surgiu outro sujeito na frase, né? E Abraão. Só que quando você vai no hebraico, ó, não tem o nome de Abraão. Aqui é o versículo anterior, que é o 19, que aparece Abraão, que ele está abençoando Abraão. E aqui no versículo 20, ó, você pode ver que não tem essa palavrinha aqui, ó. Não tem o nome de Abraão. Porque quem deu o dízimo aqui foi Melquisedeque, não Abraão. Aqui também a versão da Septuaginta, eu destaquei aqui amarelinho o nome de Abraão, no versículo 19, e aqui no versículo 20 não tem. Nem nos textos gregos tem, nenhum manuscrito ou papiro. Agora, por que toda a Bíblia tem que Abraão deu o dízimo de tudo? Inclusive Bíblias de estudo, como a de Jerusalém, que é uma boa Bíblia, inclusive, mas ela também tem isso.
Por quê? Porque isso é um dogma. Então ficou o dogma de que Abraão deu dízimo para Melquisedeque. Então toda a Bíblia vai ter. Quer dizer que toda a Bíblia está certa? Porque aqui nós teríamos até um consenso, né? Porque você não encontra uma tradução que seja diferente. Pode pegar a Bíblia de Jerusalém, Bíblia de Genebra. Eu não sei se a tradução de Novo Mundo tem, tá? Eu teria que dar uma olhadinha, mas a maioria das Bíblias tem. Não vou nem falar todas, vou falar a maioria. Por quê? Porque isso é uma tradução dogmática. Porque a pessoa já se acostumou a ver assim o texto. Então, mesmo sabendo que não tem a palavra no texto, a pessoa traduz assim. No caso, os tradutores da Bíblia, tá? Eu coloquei aqui embaixo, tá bom? Então não é não deitarás como se fosse mulher que está dizendo o texto hebraico. É com o macho não deitarás na cama da mulher, ou os deitares da mulher, que também é uma expressão que eu mostrei naquele outro vídeo, que seria só uma expressão. Aqui eu peguei um exemplozinho de um especialista exegeta em hebraico, mas está em inglês, tá? Mas era só para mostrar para você, ó. E segundo a frase estranha diz aqui, ó, nos deitares da mulher, aqui está até destacado, ó, lying woman, ou seja, deitares da mulher, tá? Inclusive aqui ele colocou um if, né, para mostrar que é uma palavra composta. Então, o que acontece, pessoal? Esse deitar na cama da mulher pode ser só uma expressão que significa os deitares da mulher, que também seria a mesma coisa, né? Porque seria fazer sexo com a mulher ou penetrar a mulher sexualmente. Mas aqui seria, no caso, uma forma mais suave de dizer a mesma coisa. Então, como e com fazem diferença no texto. Por isso que esse versículo causa essa confusão toda. Quando se ler o deitar na cama da mulher, dá a impressão que é sobre homossexualidade mesmo. Com o macho não deitarás na cama, aqui eu pus interrogação que não tem palavra, mulher, abominação é. Então dá a impressão que seria como se fosse uma mulher. Agora você pode ler também da forma mais pura e literal, aqui, ó, da forma parafraseada. Com o macho não deitará na cama, da mulher, pronto. Representando aqueles versículos anteriores que eu mostrei no outro vídeo. E no caso de Levítico 18, uma tradução literal seria, e com o homem macho, e com o homem ou com o macho, tá? Que eu coloquei as duas palavras, no geral, tá? Aí eu vou explicar daqui a pouco por que é no geral. Não deitará na cama ou penetrar sexualmente da mulher é abominação, tá? Aqui, ó, mishkivei e achei. Então o texto não estaria se proibindo de deitar homem com homem, mas ao macho se deitar na cama da mulher. Porque como vimos no começo, esse capítulo está lidando com relações consanguíneas. Raras exceções que poderemos ver adiante. E todas as proibições e relações a práticas incestuosas que está lidando esse capítulo se refere ao homem não se relacionar ou penetrar na mulher de sua família. A irmã, a tia, a madrasta, etc. Vocês podem ver os versículos anteriores. Não descobrirá a nudez da irmã, não descobrirá a nudez da tia, da madrasta, etc. Aqui, ó. Nenhum homem se chegará a qualquer parente de sua carne para descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirá a nudez do pai da tua mãe, da mulher do teu pai, da irmã da filha do teu pai, da filha do teu filho, da filha da mulher do teu pai, da irmã do teu pai, da mãe, do irmão do teu pai, não descobrirá. Inclusive aqui é masculino, ó, do irmão do teu pai. Tem a ver só com homossexualidade? Não, aqui na verdade está lidando com relações consanguíneas. A nudez do irmão do teu pai, que seria o seu tio. Você pode ver que aqui tem uma proibição masculina no texto, que é Levítico 18, 14, mas envolve relações consanguíneas, tá? Não é bem por o fato dos dois serem masculinos, é porque é do mesmo sangue, é parente, é tio. A nudez da tua nora, a nudez do teu irmão, não descobrirá. Aqui também, a nudez do teu irmão. Então poderia ser tanto uma mulher que não pode descobrir a nudez do irmão, né, fazer sexo com o irmão, quanto pode ser um irmão com o irmão, que também se refere a relações consanguíneas. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirá. Não tomarás a filha do seu filho, etc. Logo, esse versículo, como eu falei naquele vídeo anterior, já tem um tempo aquele vídeo, ele reforça a proibição de um homem se deitar na cama de uma mulher sob qualquer hipótese, se for parente, independente do gênero. Essa é a leitura que eu faço. Porque, que nem nós vimos, é disso que está tratando basicamente aqui o capítulo, tá? Ó, e com o macho, que seriam os homens da família no geral, por isso que está aqui, está macho e não o homem. Aí agora estou explicando aquela primeira observação que eu fiz no começo do vídeo. Não deitarás na cama da mulher, que seria sexo, penetração, intimidade, se for sua parente, porque é abominação. Seria basicamente isso, tá? Já o capítulo 20, com certeza ele dá a entender que é uma proibição à homossexualidade, mas nós vamos entender também isso daqui, tá? Ó, eu vou correr um pouquinho aqui, pessoal, que já está dando 20 minutos de vídeo, eu não queria que esse vídeo ficasse muito comprido. Inclusive, depois que eu terminar isso aqui, se alguém quiser esse esboço, eu vendo, tá? Porque ele deu muito trabalho para fazer, tá? Ó, do capítulo 20 dá mais a entender. Quem quiser comprar o esboço, lembrando que é para fazer suas próprias análises. Vocês podem analisar, ver aqui as preposições que não tem, o plural ali que é deitar, né, no plural por causa da penetração, etc, 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 tá? Cada um é livre.
O do capítulo 20 dá mais a entender que a proibição é sobre homossexualidade mesmo, tá? Que aqui tem os dois termos, ó. Veish, que é o homem aqui primeiro, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Eu não vou conseguir colocar amarelinho. Acabei mudando a palavra, peraí. Tá, não adianta. Aqui, ó, Veish, que é o homem, e aqui Et Zahar, que é com macho, tá? E o homem, se deitar com macho, os deitares da mulher ou na cama da mulher, que aqui é a mesma expressão, ambos cometeram abominação. Mas vamos entender isso a seguir, tá? A maioria dos sábios entendem, só para deixar claro, que esses versículos como uma proibição à homossexualidade, até porque aqui está bem explícito, né? Inicialmente, tá? O homem que se deitar com macho, tá? Então, eles entendem assim. Mas alguns propuseram outras interpretações interessantes, tá? Por exemplo, na Quemará, aqui do Shin 22, diz que essa expressão se refere ao sexo anal, que isso é considerado abominável. O que esse tratado está dizendo? Que se for um relacionamento homoafetivo, beijar na boca, abraçar, não sei o quê, não é proibido, seria proibido só a penetração. Já outro estudioso interpreta que essa proibição se refere a sexo forçado, tá? Essa aqui é a posição que eu tenho nesse capítulo e nesse versículo. Levítico 20, 13. Porque temos essa mesma expressão em Gênesis. Aqui, ó. Gênesis 35, 20. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, que é a mesma expressão, tá? Concubina de seu pai. E Israel o soube. E eram os 12 os filhos de Jacó. Aqui, apesar do português não demonstrar, pessoal, a maioria dos sábios, a maioria dos rabinos também, acho que até hoje, eles entendem que aqui o deitou-se, no caso o erro de Ruben, foi que ele forçou Bila, tá? Foi a força. Não foi uma coisa consensual. Ele pegou a Bila, que era concubina do pai dele, e abusou sexualmente dela, tá? E aqui tem as mesmas expressões em hebraico, ó. Veishkab et Bilá. Então ele se deitou com Bila. Então a proibição seria de um homem abusar de outro homem de acordo com esse entendimento, tá? E note que Gênesis aqui, por exemplo, não tem a palavra cama. Aqui, ó, só tem a palavra veshakab, o verbo shakab. Não tem o mishkivei. Então, se não tem a cama, quer dizer que o sexo não é feito na cama, o que dá a entender que não é consensual, logo seria um abuso. Tá dando para entender? Então, baseado nesse versículo aqui de Gênesis, alguns entendem que aquela proibição ali de Levítico 23, apesar de ter a palavra cama, seria um abuso sexual, tá? Os eufemismos para sexo são diferentes dos versículos anteriores do versículo 22. Só lembrando que também isso aqui é só uma posição e um entendimento, tá? Como eu falei, esse versículo não tem um consenso, tá? Mas um especialista entendeu, baseado aqui em Gênesis, que ali seria um sexo forçado, tá? E não uma relação consensual entre duas pessoas que se gostam. E eu vou explicar daqui a pouco também o porquê. Os eufemismos para sexo são diferentes dos versículos anteriores do versículo 22. O ver a nudez e o deitar na cama, mostrando que ou esses versículos não são do mesmo autor, tem essa hipótese, ou eles não expressam a mesma coisa. Por exemplo, no Ervet Lo Togalé, que é descobrir a nudez. Aqui, ó. Todos esses versículos aqui de descobrir a nudez, você tem aqui, ó, Ervet, aqui você tem o Lo, que é uma negativa, e Hagalot. É Hagalot ou Hagolete? Togalé, perdão. Togalé. Então, Ervet Lo Togalé. Você tem toda essa expressão aqui nesses versículos. Já no versículo 22, não, aqui. Por que não está assim no versículo 22? Ó? Ervet Lo Togalé. Não descobrirá a nudez de outro homem. Você pode ver que o autor usou um outro eufemismo, tanto aqui quanto no capítulo 20. E no capítulo 20, o eufemismo para as mesmas proibições que tem aqui no capítulo 18 é outro. É o termo ishkav, sem a palavra cama, como em Gênesis. Aqui, ó. Não descobrirá a nudez da mulher do teu pai. Aqui, Ervet Lo Togalet. Já que em Levítico 20, que ele fala a mesma coisa, ó, não dormir com a mulher do teu pai, ele usa outro eufemismo, ó. Ishav, tá? A mesma coisa aqui no versículo 15, quanto no versículo 12 do capítulo 20, ó. Ishav e o Ervet Lo Togalet, e assim por diante. Esses três versos, que já são presentes no capítulo a entender, dão a entender que não trata de uma relação consensual, mas forçada, como em Gênesis 35, 22. Por quê? E talvez por isso que nesse capítulo tem a pena capital, que é ausente no capítulo 18. Então, como aqui você tem a mesma expressão, uma expressão diferente, ó, se um homem se deitar com outro homem, na cama da mulher ou nos deitares da mulher, certamente morrerão, seu sangue será sobre eles. Então, como essa expressão, além de ser semelhante a Gênesis, aqui você tem uma penalidade no capítulo 20. Por ter a penalidade, esse especialista ele entendeu que aqui seria
por ser um sexo não consensual, porque seria um homem abusando sexualmente de outro homem. Então, esse é o entendimento dele, e eu acho que um pouco mais coerente. Lembrando que quem não tem esse entendimento pode entender do jeito que quiser. Mas eu acho um pouco mais coerente porque aqui tem uma punição. Então é mais óbvio você punir alguém que abusa de alguém do que uma relação consensual. Por que não tem essa penalização no capítulo 18? Por que não tem a proibição da homossexualidade feminina? Será que é porque no capítulo 18 não se refere à homossexualidade, mas a laços consanguíneos? E no capítulo 20 não teria como uma mulher abusar de outra mulher? Por isso que só se refere ao homem? Não tem como uma mulher abusar de outra sexualmente. E tem abuso sexual masculino na Bíblia? Tem aqui, ó. Gênesis 19:5. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traze-os fora a nós para que conheçamos. Então os homens daquela cidade de Sodoma, eles queriam abusar sexualmente daqueles homens que visitaram Ló, que é chamado de 3 anjos. Em Juízes 19 a mesma coisa. Então eles, alegrando seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Ou seja, eles queriam abusar daquele levita que estava na casa do ancião. Só um detalhezinho aqui, tá, que eu só vou citar. Josefa, que ele muda completamente o texto, tá? Aqui ele pega aqui onde é um homem, ó. Bate a porta, ó, o homem, Josefa coloca uma mulher. Ele muda completamente o texto. Falam que eles queriam abusar da mulher, que era muito bela, e eles tiram aqui o homem. Por isso que eu falei que Josefa era um pouco enviesado, né? Porque se ele consegue mudar um texto bíblico, um texto antigo, uma escritura da Bíblia, então só aí vocês verem que ele é enviesado. Eu vou terminar aqui só citando a versão grega, pessoal. Já está quase acabando, tá? Aqui eu não sou muito bom em grego, mas eu achei curioso, ó, que aqui no grego, no capítulo 18, eu não sei se eu vou conseguir ler isso aqui, ficou muito pequeno, mas a versão grega omite algumas palavras, tá? Aqui ela omite a palavra... Deixa eu tentar aumentar aqui a imagem. Aqui, ó, o texto grego da Septuaginta, ele emite aquela palavra que em português tem, que seria o como. Ó, como mulher, tá? No capítulo 18, no versículo 22. E aqui do versículo, capítulo 23, está basicamente a mesma coisa. E o versículo 24 diz a mesma coisa. Eu só vou citar aqui rapidinho, pessoal, que está ficando meio comprido o vídeo. Ó, não te deitarás com o animal para te contaminares com ele. Pronto. O versículo 23 usa duas palavras juntas, que é titem, shera veterá, tá? Esse aqui é amarelinho, ó. Titem, shera veterá. Titem é o verbo natan, que significa dar, pôr e apontar. E o termo shera veterá é o verbo shekobet, que eles estão conjugados, claro, que é cópula, sexo. Então, juntas as palavras formam uma metáfora para sexo, não se relacionar sexualmente com animais. Esse versículo, além de utilizar um termo bem diferente do versículo anterior, que ele podia ter colocado ali o mishkivei, ele atesta um argumento. É claro que aqui também ele usa um termo diferente, né? Porque aqui não tem como deitar-se na cama. Mas o deitar só teria. Não deitarás com animal, como tem em português, por exemplo. Porque no versículo anterior ele se dirige ao macho no geral para não deitar os deitares da mulher, se referindo à posição do gênero dos versículos anteriores. Já nesse versículo ele faz a proibição nos dois gêneros, que é coisa que ninguém observa. Ó. Não te deitarás com animal para te contaminares com ele. Aí ele continua. Nem a mulher se porá perante um animal para se ajuntar-se com ele. Confusão é. Então dá a entender que aqui esse não te deitarás, ele está se referindo ao homem. E aqui ele conclui dizendo a mulher. Por que aqui ele coloca os dois gêneros, o homem e a mulher? Por que ele proíbe o homem e a mulher separadamente e no versículo anterior não? Porque a proibição anterior se referia a incesto. Aqui, ó. E ao macho não deitarás, ou com o macho, né, não deitarás os deitares da mulher, ou na cama da mulher, a abominação é. Se é sobre a homossexualidade, por que não tem uma continuação assim? E com a mulher não deitarás os deitares do homem, a abominação é. Ou não se deitará mulher com mulher, a abominação é. Então não tem a proibição da homossexualidade feminina na Torá. Vocês estão entendendo? Porque a primeira pode se referir àquilo que eu falei, que é só uma invertida dos gêneros das relações consanguíneas, incestuosas, e a do capítulo 20 pode até se referir a um sexo forçado. Por isso que tem uma penalidade. E nenhum dos dois versículos tem a palavra como, que seria uma preposição de comparação no português, como se fosse mulher, assim como também não tem no texto grego, tá? Então tá aí, pessoal, eu vou encerrar aqui o vídeo agora, tá? Que depois eu falei da idolatria, toevá, tal, não sei o que, mas vai ficar muito comprido o vídeo, tá? Vou até encerrar esse assunto. E eu falei, esse vídeo é só para mostrar para vocês porque eu tenho uma interpretação diferente acerca desse versículo, tá? Não sei o que vai acontecer com o canal, tá? Que eu tô bem desanimado aqui com o algoritmo do YouTube,
Mas quem quiser dar um like aí no vídeo, tá? Comenta aí o que acharam. Se não entender, a gente pode até abrir uma live ou conversar, sei lá, bater um papo para tentar explicar esses pontinhos todos aqui. É deitar na cama da mulher, não tem a palavra como, que é comparativa, apesar de existir no hebraico, que nem mostrei para vocês. E no capítulo 20, versículo 13, tem a punição, que já dá uma impressão diferente, tá? E os versículos anteriores do capítulo 18 são de relações consanguíneas. Ah, Ronaldo, mas ali também tem de menstruação, não sei o quê. Aí eu tenho que mostrar os tratados para vocês, para mostrar que eles tratavam tudo isso na mesma categoria, tá bom? E só para finalizar também, tem outros especialistas, né, em hebraico, que eles têm uma interpretação diferente desse versículo, tá? Eles acham, concordando com alguns sábios, que ali seria só a proibição ao passivo, né, do homossexual, tá? Eu estava lendo ontem aqui alguns tratados para poder fazer o vídeo. Eles acham que o homossexual ativo não teria problema. O problema seria o homem ser penetrado, que aí seria vergonhoso. Vocês viram como o versículo não tem um consenso? Vocês vão ter um leque de interpretações. A minha é essa, tá? Comente aí o que acharam. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos, galerinha.